amigos. O estudo de hoje que iremos fazer trata de um tema muito importante, um estudo textual que está em Daniel capítulo 5. Mas antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito, gostaria de convidá-lo você a ler comigo um assunto muito importante em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que fala sobre a bem-aventurança aqueles que leem, que ouvem e guardam. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê, o que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Este verso nos incentiva a ler, a ouvir e a guardar. E é o nosso desafio. Estamos trabalhando essa série Daniel e depois é o nosso projeto também fazermos o estudo do Apocalipse. Quero convidá-lo agora a orar comigo, para depois então iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Amorável Pai Celestial, graças te rendemos pelo teu cuidado e proteção e pela oportunidade neste dia podermos estudar a tua Palavra. Abre o nosso entendimento para a compreensão deste assunto, que é de grande importância para a nossa vida. Que teu Santo e bom Espírito toque o nosso coração e assim possamos crescer em graça e sabedoria cada dia diante do Senhor. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua graça. Essas bênçãos te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. No último assunto que estudamos foi sobre Daniel capítulo 4, onde comentamos a história de Nabucodonosor, quando ele deixa a sua arrogância e se torna uma pessoa mais humilde, se converte a Deus, passa a adorá-lo, exaltar o seu nome, glorificar o seu nome e pôde descansar na esperança da sua salvação. No capítulo seguinte de Daniel 5, a história já não é tão feliz como do capítulo 4. Como havíamos mencionado, é um assunto textual, temático, de um capítulo só, onde estaremos discorrendo sobre o seu neto, que aliás é conhecido como filho, mas na verdade ele era neto, que é o personagem de Belsassar. O tema que nós colocamos para o estudo de Daniel é Daniel, História e Profecia, mas o assunto, o subtítulo do estudo do capítulo 5, fostes achado em falta. É como fizesse uma verificação de sua vida e ele não foi aprovado nessa verificação da qual ele passou, nesse teste da qual ele foi submetido. Podemos formular algumas perguntas para entendermos melhor esse assunto. E a pergunta que faremos primeiro é: o que fazia Belsassar na última noite de sua vida? E poderíamos ler, para a complementação, a resposta dessa pergunta, Daniel 5, versos 1 a 4. Muitas vezes as pessoas vêm para você com essa pergunta, ou para mim: o que você faria se você soubesse que este seria o último dia da sua vida? Ou a última noite? O que você faria? Quais seriam os seus planos? E o interessante é que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não sabemos qual é o nosso dia ou o que vai acontecer. Leia comigo. Daniel 5, versos 1 a 4, diz assim: o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo e que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, suas mulheres e concubinas. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No primeiro estudo que fizemos, de Daniel capítulo 1, nós estudamos ali quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou alguns dos jovens cativos e também dos vasos, dos utensílios do templo para a cidade de Babilônia. E nesse contexto aqui, o rei Belsassar
fez um grande banquete, convidou 1000 dos seus grandes, dos seus senhores, bebeu vinho na presença deles, e como que um desafio ao Deus de Israel, ao Deus soberano, do qual ele tinha conhecimento, nós vamos ver no decorrer deste capítulo que não era algo estranho para ele. Ele bebeu vinho nesses vasos de ouro, de prata, do qual aqui no texto fala que é o seu pai, mas a verificação da história confirma que ele era neto, na verdade, mas a Bíblia usa essa linguagem, mesmo que sendo neto, ele fala de filho, não tem nenhum problema com isto. E aqui diz que ele tomou vinho com as suas mulheres, concubinas, e deram louvores aos seus deuses de prata, de ouro, de madeira, do qual o seu avô antes adorava. Então é um desafio aberto realmente ao Deus soberano e criador. Agora, o que ocorreu nesse instante, nesse momento? Podemos ver em Daniel 5, verso 5, diz assim: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, no momento que ele faz uma afronta direta, como zombaria ao Deus de Israel, ali tomando vinho, nas orgias e bebedeiras, uma mão, os dedos começam a escrever na caiadura da parede, mas ele não consegue visualizar o braço, o corpo ou a pessoa que estava escrevendo, somente os dedos escrevendo. E aquilo era estranho para ele. Continuando ainda na nossa leitura, o verso 6, como ficou o rei ao ver a mão? E aqui a Bíblia nos diz: mudou-se então o seu semblante, ou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então o que era até naquele momento festa, alegria, zombaria, torna-se algo diferente. Ele ficou turbado, perturbado, preocupado, o seu semblante mudou, os pensamentos, os seus joelhos batiam um no outro, e a cena fica totalmente diferente daquilo que ele estava vivenciando. Ainda em Isaías, capítulo 21, verso 4, diz assim: o meu coração se agita, o horror apavora-me, a noite que desejava se me tornou em temor. É o que estava acontecendo a este jovem. Uma noite de alegria, de festa, de bebedeiras, torna-se em horror, em tristeza, em angústia. Continuando a nossa reflexão, aqui, como nós lemos, o semblante mudou, os pensamentos turbaram, seus joelhos bateram um no outro. A quem o rei mandou chamar? Daniel 5, versos 7 a 8. Aqui repete a história que já havia acontecido em Nabucodonosor muitos anos atrás. Acompanhe comigo, diz assim: e gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeira de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Preste atenção no que diz aqui esses versos. O rei grita, chama ali os sábios, os caldeus, os adivinhos, faz promessas para eles, que vestiriam de vestes preciosas, dariam presentes, mas ele fala algo, que seria o terceiro governante. Por isso nos leva a entender de que se deveria ser o terceiro, então Belsazzar era o segundo. E havia um primeiro na linha de sucessão, que era o seu pai, Nabonido, que não tinha tanto interesse em essa questão política de reinos, e ele então estava ali com o seu avô, ou estava com o seu avô, e o sucedeu, ou estava, no momento em Babilônia, mas não era o rei oficialmente dito. E ele faz essas promessas,
Mas algo interessante que, da mesma forma que havia acontecido com Nabucodonosor muitos anos antes, estes sábios não conseguiram responder ou ler o que estava escrito. A história se repete, mas mesmo assim esse jovem não aprendera a lição, de que somente o Deus de Israel era capaz de responder. Então aqui ele chamou os encantadores, caldeus, feiticeiros, sábios, mas eles foram impotentes para trazer-lhe a resposta. Que promessas fez o rei? Já até lemos aqui nesse verso 8, mas no verso 16 é mais declarado. Diz assim: Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então, depois que os sábios, encantadores, feiticeiros, caldeus não conseguiram ler a escrita, os textos seguintes, a partir do verso 9, nós não lemos, mas você pode ler depois com calma em sua casa, diz que a rainha mãe, ela chega diante dele e diz que havia um homem, que nesse caso já de certa idade avançada, Daniel, que nos dias de Nabucodonosor pôde resolver ou trazer respostas, havia nele um espírito excelente, sabedoria, e poderia então trazer uma solução para o problema. E como nós vimos aqui nesse verso 16, ele introduz Daniel à sua presença e faz as mesmas promessas que fizeram aos caldeus, de que o vestiria de vestidos preciosos, ouro, e ele seria o terceiro na linha sucessória em Babilônia. Continuando aqui então, o que Daniel mostrou ao rei? E Daniel mostra de duas maneiras. Primeiramente, sobre Nabucodonosor. Está no capítulo 5, versos 18 a 21. Diz assim: Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, conservava em vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu, em soberba foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi-lhe tirado dentre os homens, dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem o domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Como havíamos comentado, o capítulo anterior, capítulo 4, do livro de Daniel, capítulo no qual o próprio Nabucodonosor escreveu, relatando a sua história, a sua conversão, mostra exatamente isso. E Daniel o faz saber, ou relembra a ele, de que ele era conhecedor disso, de que foi Deus quem estabeleceu Nabucodonosor no reino, que deu a ele todo o poder, a glória, a fama, conquistas. Mas em um dado momento, quando o rei se exalta e atribui a si mesmo toda essa glória, Deus o humilha de certa forma, e ele vive 7 anos como animal, vivendo como aqui diz os jumentos selvagens, como boi, ou como ave em algum momento, e até compreender de que Deus tem o domínio universal, que está acima de todos os reinos, que é Deus quem constitui e Deus também destitui reinos. Mas ele não havia reconhecido isso. Agora falando sobre a pessoa de Belsazar, os versos 22 e 23 diz assim: E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro e de madeira, e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são
todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então Daniel agora traz essa grande realidade diante dele. E tu, sabendo tudo isso, da história do teu avô ou do teu pai, como aqui é mencionado, de como ele se exaltou, foi humilhado até reconhecer e passar a adorar o Deus verdadeiro. Mas você não fez isso. Continuou na rebelião. Pegaste os vasos de prata, de ouro, levaste para as festas aqui no palácio, com as concubinas, com as mulheres, com seus grandes, exaltando aos deuses que nada faz, mas ao Deus em cuja mão está a tua vida, você não o glorificou. E quantas vezes, talvez nós também corremos o mesmo erro? O apóstolo Paulo chega a dizer que muitas pessoas neste mundo, ele até fala que ele muitas vezes falava chorando, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão ou para as coisas deste mundo. Só pensa nas coisas terrenas. E talvez nós venhamos em algum momento seguir esse mesmo caminho, trocando o Deus verdadeiro por coisas aqui que não levam a lugar nenhum. Mas continuando o nosso estudo, qual era a escrita que o rei viu? Capítulo 5, versos 26 a 28. Mene, que diz: contou Deus o teu reino e o acabou. Naquela noite em que ele estava em festa, em orgias, em desafio direto contra o Deus soberano. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Por isso nós colocamos esse título, achado em falta. Ou pesado na balança e achado em falta. No capítulo 5. E ainda Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Continuando aqui a nossa leitura, o verso 30 e o 31 confirmam o que nós lemos lá nos versos inicial. Do que estava fazendo Belsazzar na última noite de sua vida. E aqui diz: naquela noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então mostra que na última noite de sua vida, de sua história, ele estava em orgia, bebedeiras, em desafio direto contra o Deus soberano, e não se preparou para esse momento. Precisamos estar atentos a isso, porque eu e você não sabemos qual é o dia de amanhã. Somente um dia nos pertence, e esse dia se chama hoje. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. 2 dias está fora de nossas possibilidades. O ontem que se foi e o amanhã. Mas hoje nos pertence. E hoje cabe a mim e a você tomarmos nossa decisão. Queremos fazer algumas aplicações sobre este assunto. Primeiro, devemos tirar lições da vida dos outros. Há um provérbio, uma leitura que fiz em um livro, há alguns anos atrás, que diz: os sábios aprendem vendo os outros apanharem. O astuto só quando ele mesmo apanha. E o autor até fala que ninguém nasce sabendo a longa estrada da vida. Aprendemos no dia a dia. E aí ele termina: os sábios aprendem vendo os outros apanharem. O astuto só quando ele mesmo apanha. Por isso aqui devemos tirar lições da vida dos outros. Mesmo que essas lições não sejam boas, mas aprendermos a não incorrermos no mesmo erro. Então é uma lição importante do que esse jovem passou. Segundo, reconhecer que nossa vida está nas mãos de Deus. Foi o que Daniel disse para ele. Você exaltou a tantas outras coisas, Deus de madeira, de prata, mas não exaltou ao Deus soberano, no qual a tua vida está nas mãos dele. Precisa reconhecer que Deus está acima de mim, de você e de todos, e quer o nosso melhor. E um último tópico ainda, uma última aplicação: não sabemos quando será o nosso fim, por isso devemos estar sempre preparados. Não sabemos se é hoje, se é amanhã. Eu preciso estar preparado a cada dia, preciso entregar-me a Deus a cada dia, buscando dele sabedoria, orientação. O próximo estudo que iremos fazer vai falar algo muito importante. Uma mudança de
de reino, como nós vimos nesse último verso do capítulo 5. Agora, uma outra nação ocupa a história da humanidade. Algo que foi profetizado lá em Daniel, capítulo 2, da sucessão de reinos. E aqui, um outro personagem entra na história. Que Deus ajude a você, a mim, a continuarmos nessa caminhada, a fazermos toda essa série e aprendermos lições valiosas para a nossa vida. Quero convidar você a mais uma vez, se puder, a orar comigo. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, e rogamos que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nossa mente, em nosso coração, para a compreensão do mesmo. Nós não sabemos qual será o nosso fim, qual será o fim da história deste mundo, ou quando será, mas o Senhor tem mostrado o desenrolar dela através das profecias de Daniel, de Apocalipse, mostrando que muito em breve o Senhor voltará. Que nós, diferente desse jovem, ao sermos pesados na balança, que não venhamos ser achados em falta, mas que possamos estar preparados para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua graça. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.